No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Mas poucas pessoas souberam. Os líderes da ex-União Soviética... Primeiro as autoridades ucranianas se omitiram, né? Tentaram abafar o caso, dizendo que o acidente não tinha acontecido, que aquilo não era verdade. No terceiro dia só, que já estava vazando combustível nuclear, invadindo outros países da Europa e tal, aquelas nuvens de radiação, que eles realmente resolveram admitir, reconhecer que o acidente era muito mais grave do que eles estavam tentando dizer, minimizar. Nos 9 dias que se seguiram à explosão, a intensidade da radiação liberada foi 1000 vezes maior do que a da bomba atômica de Hiroshima. A nuvem radioativa foi para o norte, na direção do mar Báltico, e entrou pela Suécia. E concentrou-se perigosamente em cima de certas cidades suecas, das quais Uppsala era a mais importante, porque os medidores lá em Uppsala faziam assim, ó. Segunda-feira de uma primavera tranquila num dos países que funcionam melhor em todo o mundo, a Suécia. Nas ruas, os primeiros dias de sol deste ano. Nos gabinetes do governo, a apreensão. Os cientistas confirmam que a nuvem radioativa que vem da Ucrânia está em cima dos suecos. Na enorme celebração do 1º de maio, alguns grupos gritam contra a energia nuclear. Teve uma hora que eu fui gravar lá uma coisa perto de um lago e um cientista me disse, olha, grava esse troço rápido aí porque você tá correndo um risco aí, porque é na superfície dos lagos que a radioatividade pousa, como se fosse uma poeira que baixasse, fica ali na superfície do lago. Aí o meu cinegrafista disse, olha, vamos fazer uma passagem só de prima para não ficar aqui, vamos embora daqui. E eu até disse isso na passagem, é melhor eu ir andando, porque eu não estou gostando muito das... Disse isso e fui embora. É possível que esse solo ainda esteja muito radioativo. E por isso, a gente vai embora daqui. Como é que foi a cobertura lá em Uppsala? Na Suécia foi muito... As pessoas estavam muito assustadas. Mães carregando bebês, com a preocupação mais do que justificada, porque aquilo você não vê. Você sabe que na Rússia na Ucrânia houve uma explosão e aquela nuvem pode estar ali em cima. E você, na faculdade, fui lá filmar e os relógios estavam muito altos. Assim como existem as cidades fantasmas, aqui na Ucrânia existem as chamadas Vilas dos Resistentes. Essa é uma delas. O nível de radiação neste local onde a gente está é 20 vezes maior do que o limite máximo aceito pela comunidade europeia. Mas os 600 moradores da vila não acreditam em radiação e se recusam há 10 anos a sair daqui. Uliana. Seu Valério mostra na parede o retrato de filhos e netos que mudaram, mas não escaparam da radiação. E a gente ainda fez uma reportagem bem comovente com as mães de Chernobyl. Mulheres de maridos que morreram de câncer, crianças que morreram com câncer, vítimas de alguma forma da tragédia nuclear. E 10 anos depois, essas mães representavam ainda muita gente que estava desenvolvendo câncer por suspeita da radiação que vazou de Chernobyl. Então essas mães elas viajavam à Ucrânia e à Europa, elas tinham ônibus, tipo ônibus de Romeiro que vai para Aparecida, ônibus fretados, e elas viajavam dando palestra, fazendo protesto, pedindo ajuda do governo e tal. E a gente fez uma reportagem grande com as mães de Chernobyl, que foi uma coisa muito comovente, assim, a história de vida delas. Hoje, a guerra contra as consequências da tragédia de Chernobyl está sendo travada num cenário surpreendente. Um país pobre e pequeno da América Latina. Cuba. Cuba foi uma viagem que eu fiz a Cuba, fiz várias matérias em Cuba, entre elas essa. E foi uma emoção muito forte. Eram crianças lindas, lindas, lindas. Aqueles russinhos bem lourinhos, do olho claro. E com uma carinha tão triste, tão triste, tão triste. E a paixão deles pelos cubanos, as enfermeiras cubanas, os cubanos como os latinos, e ao contrário dos russos, são extremamente carinhosos, né, calorosos. E aquelas crianças iam para Cuba em busca de tratamento médico, sim, mas também em busca de calor físico, temperatura e calor humano.
Aquela matéria foi muito interessante, muito emocionante de se fazer. E o que mais me deixou assim comovido em Chernobyl foi ter visitado a cidade ao lado, né, da usina. E o militar que acompanhava a gente tinha um contador, um aparelho que media a radiação na mão, e ele olhava e falava assim: vocês têm 2 minutos para ficar aqui, 2 minutos, estou contando agora, e apertava o cronômetro, e a gente só conseguiu entrar porque era inverno, e a neve estava muito alta, e a neve ajuda a segurar a radiação no solo. Chamava Pripyat, e tinha uma escola e uma creche, e a gente entrou na escola e nessa creche. E 10 anos depois, era como se o acidente tivesse acontecido ontem. Então estava lá, estava assim, tinha as carteiras, tinha o material escolar das crianças, tinha as mochilinhas, as lancheiras, os cadernos, os lápis. Você entrava no refeitório da creche, as comidas dentro das panelas. A cidade era uma cidade de 40 mil habitantes, 45 mil pessoas. Todos os prédios vazios, as ruas, as casas, escolas, creche, padaria, farmácia, não tinha nada. Parecia que você estava entrando numa cidade cenográfica que tinha sido desativada recentemente porque terminou a gravação, entendeu?